Boa tarde a todos, queridos do oitavo ano. Aqui estou eu, direto da cozinha, porque sempre quis fazer uma experiência dentro da sala de aula, mas era impossível. Hoje, aqui, eu vou ensinar para vocês densidade demográfica que vocês jamais irão se esquecer, tá? Então é o seguinte, a aula de hoje, que eu vou apresentar um vídeo resumo para vocês, é a aula apresentada no dia 29/5, que chamava-se População Mundial. Então, o que ali está falando? Está falando os conceitos de população mundial. E, em primeiro lugar, para isso, a gente tem que saber o que é demografia. O que é demografia? É o estudo, é a ciência que estuda a população de uma determinada região ou do mundo inteiro que seja, tá? E o que a gente vai saber, tem que saber de demografia? O tamanho de uma população, a distribuição por onde ela fica, a estrutura, a composição e também estuda as mudanças que ocorrem a longo prazo, como o crescimento populacional e suas variáveis. Quais são as variáveis de uma população? Os nascimentos, os óbitos, que são as mortes, não é? Que mais? E as migrações. Pessoas que vão embora e pessoas que adentram a uma determinada região. E ali fixam-se, aumentando o número, ou que vão embora, diminuindo esse número populacional, tá? E aí você vai ter o quê? A geografia das populações. A geografia estuda muito a demografia, que é a forma como essas populações se estabelecem nos determinados lugares, tá bom? Do planisfério. Então, há distribuições dos povos pelo planeta, estuda fenômenos e distâncias da população, especialmente relacionadas com as migrações contemporâneas. Então, olha aqui, o livro de vocês, na página 38, o que ele está mostrando aqui, Planisfério, densidade da população, do ano de 2015. Então, o que a gente vê aqui, o que a gente tá vendo aqui, A gente entende que quanto mais escuro, maior o número populacional. Aonde estão concentrados os maiores aglomerados humanos? Olha aqui, tá aqui, Índia, a China, onde é habitada, Bangladesh, tá aqui, a Indonésia, olha, grande concentração populacional na Europa, olha aqui a América Central. Este mapa está mostrando assim, olha aqui o que ele vai falar sobre crescimento e distribuição da população. Olha lá, no começo do século XIX, o número de habitantes no planeta atingiu a marca de 1 bilhão. Para chegar nisso, demorou desde a história do homem, tá? Com a melhoria do padrão de vida, as inovações na medicina e na saúde pública e a urbanização, a população mundial aumentou consideravelmente, atingindo 2 bilhões no final de 1920 e agora nós temos praticamente 7 bilhões e meio. Olha essa tabela aqui, a China, a Índia, tá vendo? Elas têm praticamente 1,3 bilhões de habitantes. Então, olha aqui, olha aqui no mapa, As maiores concentrações populacionais estão, o quê? Nesta região aqui da China, na Índia, Bangladesh e vai, a Indonésia. Então, o que é isso? É aonde a gente tem a maior concentração populacional. E aonde eu vou ter também uma grande concentração populacional? Na Europa. Por quê? A gente tem aqui, é o berço da humanidade, então a gente tem uma população muito elevada também, mas que não se compara jamais à Índia e à China, tá? Depois ele vai falar da população absoluta e da população relativa. O que é população absoluta? É o número de habitantes de uma determinada região. Ponto final. Tá? Quantos habitantes tem no Brasil? Acabou. Agora, o que é população relativa? Está relacionado com a densidade demográfica, que é o número de habitantes desta região por quilômetro quadrado. Agora vamos a meu experimento. Manja. Atenção. Aqui eu tenho duas áreas. Digamos que nestas áreas, tá aqui, uma área e outra área
As áreas estão iguais. Sim, estão. Então vamos lá. Não posso fazer propaganda. Aqui tenho um achocolatado que ninguém sabe qual é. Não vou contar. Então aqui eu vou ter um número populacional. E aqui, na mesma área, eu vou ter um número de pessoas muito maior. Vamos focar mais. Maior. Então, ó, eu posso ter um país de um determinado tamanho, uma região de, vamos lá, vamos falar 10 mil quilômetros quadrados, uma região. Aonde eu vou ter mais gente? Nesses 10 mil quilômetros quadrados aqui, ou eu vou ter mais gente? Nesses 10 mil quilômetros quadrados aqui. Isto daqui é a densidade demográfica, número de habitantes por quilômetros quadrados. Ficou um pouquinho mais para cima porque aumentou o volume. Mas eu vou até pôr mais um pouquinho aqui de leite, ó. Tá aqui, ó. Ó. Aonde que eu tenho? No copo A ou no copo B que eu tenho maior número de habitantes? Eu vou ter maior número de habitantes por quilômetro quadrado aqui. Então, não ficou denso. É daí que sai o nome de densidade demográfica. Captaram a mensagem? Como que eu poderia um dia levar leite com achocolatado, que não posso falar o nome, dentro de uma sala de aula? Jamais. Entendeu? Então, ó, qual é a dinâmica e os fenômenos que estão associados às populações? Ele fala na aula. As migrações, então a gente tem que saber quem sai e quem entra de um país. O que mais? A saúde e o envelhecimento. Quanto maior atendimento médico hospitalar, mais vive essa população. E essa população vai se tornar cada vez mais idosa, vai aumentando o número de anos de vida, né? O que mais? A segurança alimentar. O povo vai estar fixado aonde ele tem probabilidade de ter alimento fácil, não é? O que mais? Acesso à água potável. Não. Ó, São Carlos nasce aonde? Na beira. Vou desligar essa lâmpada aqui. Na beira do córrego. Não é dessa daqui que tá fazendo sombra. Na beira do córrego do Gregório. Tá? Por quê? Porque é onde tinha água potável, aqui nessa região. Então não começa ali pertinho do mercado municipal. O que mais? As relações de trabalho. Onde vai o homem? Onde tem trabalho ou onde não tem oferta de trabalho? Ele vai onde ele tem maior probabilidade de trabalho, não é? E o que mais? Os desastres ambientais e os conflitos são áreas de repulsão. Então, o homem acaba indo embora dessas regiões. Aí ele vem na aula e fala da população mundial. O que a gente tem que falar é o seguinte. A população mundial começa a crescer mesmo, gente, após a Revolução Industrial, com a descoberta da máquina a vapor, transporte e tecnologia para produção, não é? Então, ó, até 1950, o mundo tinha 2,6 bilhões de habitantes, tá? Em 1990 já tem 6 bilhões. Em 2019, 7,7 bilhões. Aí vai tendo estimativas, tá? Para 2020 disse que 8,6 bilhões de habitantes sobre a Terra. 2050, 9,7 bilhões de habitantes sobre a Terra. E nos anos 2100, 11 bilhões de habitantes na Terra. Agora pergunto, nós temos um grande desafio de como essa relação de sociedade e natureza vai poder continuar nesse cenário se nós tivermos o mesmo tipo de consumo que nós temos hoje, tá? O planeta vai aguentar? Não vai. Vai ter sustento para tanta gente? Não vai, de jeito nenhum. Então, é o que a gente tem hoje, que se fala como se nunca falou antes, tá tudo parado um pouco por causa da Covid, né? A questão da sustentabilidade do planeta, tá? O planeta, mesmo falando, tô pegando minha caneta do chão, mesmo falando da Covid, o planeta teve uma trégua, porque nunca diminuiu tanto a produtividade e o consumo. Olha você, por você mesmo, quanto tempo você não pode sair para comprar nada. Olha a indústria, quanto tempo que não produz nada. É ruim para a economia? É. Para o planeta é bom? É. Mas a gente tem que buscar um meio termo para isso tudo. Porque do jeito que estava caminhando, o planeta não vai aguentar. Por quê? A gente tem que
o número populacional vai aumentar cada vez mais, tá bom? Que mais? À medida que a população fica maior, há mais facilidade do que? De surgimento de doenças, e com o maior fluxo de pessoas, mais vai se intensificar essa contaminação pelas doenças. Então ele fala isso na aula e é o que a gente está assistindo hoje. Por quê? Por quê? Vou mostrar, peraí. Por quê que sai daqui da China o homem e vem contaminar, deixa eu tirar nós daqui, peraí, e vem trazer a doença que passou por vários locais, né, e vem chegar aqui no Brasil? Por quê? Por causa da facilidade dos meios de transporte. Se demorasse 90 dias para sair daqui, 3 meses e para chegar aqui, seria muito mais difícil contaminar o mundo como foi contaminado. Hoje, deixa eu tirar o livro daqui, peraí. O mundo, o planisfério, foi inteirinho contaminado. Por isso que chama pandemia, porque está em todo o planisfério, todos estão sofrendo pela mesma epidemia, tá? Bom, que mais que ele falou? Deixa eu ver. Aí ele joga uma reflexão. Deixa eu voltar para mim, peraí. Ele joga uma reflexão, tá? Como a população mundial está distribuída nas diferentes regiões do mundo. E ele vai mostrar alguns gráficos. Então me diga, aonde vai ter maior concentração populacional? Aonde o relevo, o clima, o solo e a vegetação são mais propícios. Vai ter maior concentração populacional nos desertos? Nas geleiras? Não. Nas áreas férteis? Nas áreas com grandes rios? Sim. Tá? Então você vai ter a distribuição populacional, desde que o mundo é mundo. Em primeiro lugar, o homem fica em torno da água. O homem precisa de água para sua sobrevivência, porque da água ele vai gerar tudo o que ele precisa. Vai ter vegetação, vão ter os animais, e aí ele vai poder sobreviver. Mas ele precisa estar sempre próximo de onde tem água, tá? E como a população mundial está distribuída pelo mundo, ele mostrou um gráfico de 1950 a 2015, que houve um aumento da população demográfica, é lógico, todo mundo sabe que foi aumentando. Que mais? A Europa está num momento de transição. O que é transição? Está saindo de uma faixa etária, lembra já da pirâmide etária? De uma faixa etária entrando para outra, que é o envelhecimento, tá? E depois ele falou dos vazios populacionais. E por fim, eu quero falar para vocês o que é um país populoso e um país povoado, porque ele não falou isso. E isso é muito importante. O que é um país populoso? É aquele que possui uma grande quantidade de habitantes. A China, a Índia, tá? E o que é um país povoado? É aquele que possui uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Então, ó, vamos aqui na experiência. Populoso, povoado. Tá vendo? Ó, voltando no mapa. Olha aqui, olha aqui. O Japão. Olha o tamanho do Japão. O número de habitantes por quilômetro quadrado é muito maior do que os habitantes do Brasil. E olha o tamanho do Brasil, tá? Então, ó, é a relação populoso e povoado está relacionado com quilômetros quadrados. Populoso, aquele que possui uma grande quantidade de população, e povoado é população por quilômetros quadrados, tá? Olha aqui esse outro mapa aqui, ó, página 39 do livro de vocês, olha lá. População de estados e territórios em 2013. Então, por que eu tô mostrando isso aqui pra vocês, ó? Toda vez que vai aparecer um mapa falando de população, vão ter círculos, ó. São círculos que mostram. Mas o que é isso? O que é isso? Não sei, não preciso saber. Eu venho aqui e leio, ó. População em milhões de habitantes. O círculo maior, 1,3 milhões de habitantes. Círculo menor, 320 milhões de habitantes, 100 milhões de habitantes, e a bolinha pequena, 10 milhões de habitantes. Gente, já falei e vou falar outra vez. Toda vez que te perguntarem qualquer coisa sobre um mapa,
é a coisa mais fácil do mundo. Você tem que ler o mapa, ler título, ler legenda e formar a resposta com o que você está lendo aqui, ó. Ó. Aonde a população, aonde que a população mundial é maior? Olha aqui o tamanho do círculo, ó. China e Índia, ó. Depois Estados Unidos, tá vendo? Então, ó, não vou me alongar que depois o vídeo não vai. É isso aí, tá? Muito fácil, o que apareceu de novo é população relativa, população absoluta, populoso e povoado, tá? Fiquem com Deus, até a próxima atração. Ó, vocês têm até amanhã para me mandar a atividade number 4. 1, 2, 3, 4, atividade 4. A partir de sexta-feira, vai sair a busca ativa na captura de quem não entregou ainda. Então, por favor, não tem mais jeito de enganar. Tem que mandar. Quem não mandar, a escola vai atrás de vocês. Então, manda as atividades. Fique em casa, não saia. Se tiver que sair, use máscara, mas não sai não, tá? Ai, não sai não. Vamos aguardar pra gente poder se ver novamente, tá? Fiquem com Deus e até a semana que vem, nossa próxima atração. Não percam a aula. Beijo, tchau!